pela largura máxima do automóvel, né, que vai dar aproximadamente a projeção do automóvel. Essa é a área característica dele. É a área que caracteriza a resistência ao movimento. Então, ele foi testado no ar padrão, a nível do mar, e o teste, então, teste em túnel de vento, resultou no seguinte: você vai variando a velocidade, que aqui foi dada em quilômetro por hora, vai variando a velocidade e vai medindo a força de arrasto em Newton. E foram feitas 3 medidas. Da velocidade de 32,2, 64,4 e 96,6 km por hora. E as forças para cada velocidade que foram medidas foram 138 newtons, 512 e 1108. 1108 newtons. Então, veja que o modelo que foi usado, nesse caso, foi o próprio automóvel. Tinha túnel que dava para ensaiar, então, o próprio automóvel. Então, nesse caso, a gente pode falar de um modelo onde a dimensão característica do modelo é a mesma que do próprio objeto, do próprio problema, que é o próprio automóvel. O que se pede, então, é o seguinte: esse mesmo carro, ele vai trafegar a 104,6 km por hora. Então, se ele está com uma velocidade de 104,6 km por hora, a uma altitude de 3.500 metros, altitude 3.500 metros. O item A pede a sua força de arrasto. Qual é a força de arrasto que ele vai experimentar nessas condições? Qual é a força de arrasto? E no item B, a potência HP. A potência necessária para vencer a resistência do ar apenas, tá? Porque ele vai precisar, por exemplo, de potência para vencer a resistência com o solo. Se tiver uma inclinação, ele vai ter que também gastar energia para ganhar energia potencial. Mas, nesse caso, o que está sendo pedido é apenas para vencer a resistência do ar. Qual é a potência necessária para vencer a resistência do ar? Ok, pessoal? Então, esse é o problema. Foram medidas essas forças para diferentes velocidades e pede-se para avaliar qual vai ser a potência de arrasto, a potência para vencer a força de arrasto, quando ele estiver operando com essa velocidade, que é diferente das demais, e numa altura que é também diferente da condição de teste. Então, o que nós vamos ter que fazer primeiro, para levar essas informações que foram medidas nessas condições para essas condições,
nós não podemos levar a grandezas dimensionais. Nós temos que primeiro deduzir quais são as grandezas adimensionais. Porque lembra que para garantir a similitude, similaridade dinâmica, nós temos que ter igualdade do número de Reynolds. A igualdade do número de Reynolds garante a similaridade dinâmica. A geométrica, nesse caso, está garantida porque é o próprio automóvel que foi testado no túnel de vento. Então, nós vamos precisar de transformar essa tabela dimensional, velocidade e força, em uma tabela adimensional, onde a velocidade vai ser transformada em número de Reynolds e a força vai ser transformada em coeficiente de arrasto, tá? Então, o número de Reynolds, baseado no comprimento L, é a própria velocidade vezes o comprimento L sobre μ. E o coeficiente de arrasto vai ser a força de arrasto dividido por uma força de referência. Vamos escrever isso aqui diferente, vai ser a energia cinética vezes a área, que vai dar a unidade de força. Rho V2 sobre 2 vezes a área. Então, isso aí são as definições de número de Reynolds e de coeficiente de arrasto. Eu esqueci de colocar para gravar. Vamos colocar mesmo atrasado. Professor, eu coloquei aqui. Tá bom. Obrigado. Ok, cancelei então aqui. Mas continua gravando então. Obrigado. Bom, então, pessoal, para avaliar, para fazer a transformação, nós precisamos conhecer quem é a viscosidade e quem é a massa específica na condição do teste. Então, em teste, nós temos que o Ni igual e o Rho igual. Então, vamos pegar isso na tabelinha de propriedades físicas, que é a tabela lá no apêndice. No apêndice. Tabela A2. Na tabela A2, nós vamos obter essas informações. A 20 graus Celsius, o Rho é 1,2. Quilograma por metro cúbico. E o Ni é 1,5 vezes 10 a menos 5. Metro quadrado por segundo. Ok. Então, agora nós podemos fazer a transformação da tabela. Vamos aqui escrever uma tabela, que é aqui nós vamos colocar Reynolds e vamos colocar coeficiente de arrasto. Bom, então, peguem aí as calculadoras para a gente fazer as contas. Vamos gerar aqui uma formuleta para ser usada para todos os valores. O Reynolds L vai ser, então, a velocidade que vai ser substituída, vezes o L, que é 2,44 metros, dividido por 1,5 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Então,
Façam essa conta aqui, ó, 2,44 sobre 1,5 dá quanto? Professor, o meu deu 162.666,67 vezes a velocidade. Tá, então vamos colocar quanto que é mesmo? 1, coloca em potência de, vai dar 10 à quinta, alguma coisa assim. 1,6 vezes 10 à quinta? 1,6 vezes... isso. É 1,6 e qual é o outro dígito? 1,62. Ok. Vezes 10 à quinta V. Então, Isso. essa é a fórmula para transformar a velocidade em número de Reynolds, tá? Então, vamos fazer as contas. Substitua agora nessa expressão, primeiro, 32,2. Agora, atenção, faltou aqui, vamos fazer já a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Tem que tomar cuidado com isso. Como é que eu faço? Olha lá. Vamos apagar aqui para vocês aprenderem a fazer isso. Velocidade está em quilômetro por hora. Então, nós vamos multiplicar por 3,6 metro por segundo sobre quilômetro por hora. Deixa eu conferir isso aqui. Eu pego 32,2 vezes 3,6 metro por segundo. Quilômetro por hora. Ok. Com isso aqui, ó, eu entro com ela em quilômetro por hora. Quilômetro por hora. E transformo para metro por segundo. Não é? Porque se eu pego alguma coisa que está lá em quilômetro por hora, aí eu vou transformar, então, quilômetro vai ser 1.000 metros por quilômetro. E hora vai dar 3.600, vai dar hora por 3.600 segundos. Então, vai dar, aqui eu cancelo hora com hora, quilômetro com quilômetro. Então, vai dar 1.000 sobre 3.600, que vai dar 1 sobre 3,6 metro por segundo. Então, aqui eu tenho que dividir por 3,6. Então, vezes 1 sobre 3,6 metro por segundo por quilômetro por hora. Quilômetro por hora cancela, sobra metro por segundo. Então, pega o resultado que você tinha obtido e divide por 3,6. Quanto que deu? 1,6 sobre 3,6. Vamos lá, Professor, pessoal. deu 45.185. 4,5 vezes 10 a menos 4. Vezes 10 Não, a vezes 4. 10 à quarta. A quarta V. Tá bom. Peguem agora a velocidade. 32,2 vezes esse número. Quanto que dá? Deu 1.454.962. Joga em potência. 1,5 vezes 10 à sexta. Tá. Agora 64,4 vezes o mesmo número. 2,9 vezes 10 à sexta. E 96,6
4,4 vezes 10 à sexta. Ok. Agora, vamos transformar força em Newton para coeficiente de arrasto. Então, vamos lá. Então, CA é igual à força que vai ser fornecida em Newton, dividido por ρ, que é 1,2 vezes V ao quadrado, sobre 2, e vezes a área, que é 5,58. E ainda dividido por 3,6 ao quadrado. Quanto que dá isso? Professor, o meu deu a força Tá? sobre velocidade ao quadrado vezes 0,26. 0,26 força em Newton dividido por V ao quadrado, né, em quilômetro por hora ao quadrado. Então, entra com a Professor, velocidade... Pois não, o 0,26 é no denominador. dividido. Tá, pode inverter. Ok. Fica 3,87 no numerador. Pronto. Agora, vamos usar, então, essa formuleta para transformar força em Newton para coeficiente de arrasto, que é a adimensional. Então, jogue lá 138 nessa fórmula. 138 junto com 32,2. Deu 0,52. 0,52. Agora 512. 0,48. E agora 1108. 0,46. 0,46. Ok, pessoal. Então, nós temos aí a tabelinha de adimensionais correspondentes ao experimento, né? Aqui está o experimento. Fizemos a adimensionalização. Agora, nós temos que avaliar, porque como para o teste foi fornecida qual é a velocidade, tá? Então, pede-se para avaliar qual é a força de arrasto quando o carro estiver operando com essa velocidade e nessa altitude. Então, nós temos que transformar essas informações em adimensional. O adimensional relativo à velocidade, nós já sabemos que é o próprio número de Reynolds. Então, a pergunta é, qual é o número de Reynolds para o qual o carro vai estar se movimentando lá na montanha, né, a essa altitude? Então, nós temos que conhecer qual é a massa específica e temos que conhecer qual é a viscosidade. Então, vamos lá. Na condição de operação, ou seja, a 3.500 metros de altitude, o que que a gente tem? Aí nós precisamos saber, pessoal, qual é a temperatura a 3.500 metros, né?
Então, aqui na tabela A6, nós temos aí propriedades da atmosfera padrão, onde Z é a altitude. Temos a temperatura, temos a pressão, temos a massa específica, e a gente pode pegar essa temperatura e ir na outra tabela e obter qual é a viscosidade. Então, foi dito que é 3.500 metros. Então, a temperatura em Kelvin é 26541. Achem, por favor, qual é a temperatura em Celsius. 265.341 menos 273. Então, para essa altitude, qual é a temperatura? Quanto que deu? Professor, eu acabei não conseguindo pegar. Quanto que é mesmo o valor? É 265,4 menos 273, né? Que é para transformar de kelvins em Celsius. 265,43 menos 273 273. deu menos 7,57. Menos, vamos colocar aqui, ó, aproximadamente, menos 8 graus Celsius, tá? Nós temos também que nessa condição aqui, olha, para essa temperatura, nós vamos obter ρ igual. Aqui já tem nessa tabela de propriedades da atmosfera, a 3.500 metros, nós temos o ρ igual a 0,8863 quilograma por metro cúbico. Agora eu preciso do Ni, a viscosidade cinemática. Aí eu venho aqui na tabela A2, e vou pegar aqui aproximadamente, veja, está menos 8 graus Celsius. Aqui eu tenho 0 e tem menos 40. Tem que fazer a interpolação, tá? É 1,33, eu vou pegar 1,3. Depois vocês podem fazer com mais detalhe, tá? Fazendo a interpolação. 1,3 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Então, essa é a viscosidade na condição de operação. Tudo bem, pessoal? Para isso aqui, olha, isso veio da tabela A6. Isso aqui veio da tabela A2. A2. Tudo bem? Alguma dificuldade até isso aí? Então, vamos lá. Tendo isso, eu posso agora calcular qual é o Reynolds L na condição de operação. Vou colocar assim, ó, operação. Igual a quanto? É o V de operação, vezes o L, que é o mesmo, sobre o Ni de operação. O V é 104,6 vezes o L, que é o L 2,44. Agora, vamos transformar o 104 em metro por segundo. Dividido por 3,6 e vezes o Ni, que é 1,3 vezes 10 a menos 5. Nós vamos ter aí um Reynolds L de operação igual a quanto?
Professor, deu 5,5 vezes 10 a sexta. Tá aí, pessoal, qual é o número de Reynolds relativo à condição de operação? Agora, nós temos que ir na tabela do experimento e encontrar qual é o CA, o coeficiente de arrasto, relativo a esse número de Reynolds. Tá? Quando você vai com esse número de Reynolds na tabela ou num gráfico, você está igualando o número de Reynolds de operação com o número de Reynolds do teste. Aí você garante a similaridade dinâmica. Aí você pode retirar, isso é garantido pela teoria, você pode retirar lá daquela tabela o coeficiente de arrasto, que será o mesmo para a condição de operação. Por que será o mesmo? Porque você está garantindo a similaridade geométrica e dinâmica. Então, você pode igualar os coeficientes de arrasto se você iguala o número de Reynolds. Então, observa que eu obtive 5,5 vezes 10 a sexta, né? 5,5 vezes 10 a sexta. Eu tenho que colocar aqui, olha, 5,5 vezes 10 a sexta. Qual é o coeficiente de arrasto? Observem que não foi medido, né? Está fora da faixa que foi medida. Né? Porque no túnel, a velocidade máxima que se conseguiu foi essa. Tá? Não deu para conseguir mais. Tá? No limite do ventilador. O que eu faço? Posso usar essa tabela? Posso, né? Porque, olha, 5,5 está próximo de 4,4. Então, eu faço uma extrapolação. Faço uma extrapolação do coeficiente de arrasto, obtendo um valor por extrapolação. Como é que eu faço extrapolação? Eu tenho aqui, olha, para os diversos reinos, eu tenho os coeficientes. E dá para observar que partiu de 0,52, 0,48, 0,46. Então, se fizer a extrapolação, primeiro tem que fazer um ajuste de uma curva ACA função de Reynolds, obtenho a curva, aí eu tenho uma expressão, né, um polinômio. Jogo este valor do número de Reynolds e obtenho qual é o coeficiente de arrasto. Para a gente agilizar, porque não é isso que está sendo aprendido aqui, nós estamos aprendendo a usar, tá? Fazer extrapolação, vocês já sabem. Pode ser extrapolação linear, pode ser uma extrapolação não linear. Né? Então, eu vou fazer aqui rapidamente, olha, com base na tendência, 0,52, 0,48, 0,46, está caindo levemente aqui, olha. Eu vou pegar 0,45, tá? Isso aqui, 0,45. É um valor aproximado, porque eu não fiz a extrapolação. Mas é só para a gente ganhar tempo, porque isso vocês já sabem fazer, joga na calculadora a tabelinha e ela já vai te fornecer o polinômio. E aí você entra com o valor e te calcula, né, de forma precisa qual é o coeficiente de arrasto. O que eu gostaria de saber é se vocês entenderam o raciocínio. Né? Por que eu joguei 5,5 nessa tabela? Porque eu quero retirar dela qual é o coeficiente de arrasto. Na condição de operação, qual é o coeficiente de arrasto? Tendo esse coeficiente de arrasto, eu extraio a força. E tendo a força, eu calculo a potência. Agora, o que me garante que dados que foram levantados a nível do mar podem ser utilizados a 3.500 metros de altura? Teoria da similaridade. Se nós garantirmos similaridade geométrica e similaridade dinâmica, garantidas essas duas características, então você pode transpor os resultados na forma adimensional.
tá? Cuidado, não pode jogar aqui a velocidade nessa tabela, jogo aqui a velocidade e retiro daqui a força. Não, você não pode fazer a transposição de dados dimensionais. Você tem que fazer a transposição de informações adimensionais. Entenderam? Então, o nosso coeficiente de arrasto é aproximadamente 0,45. Portanto, vamos agora, então, da extrapolação, nós retiramos que o CA da operação, da condição de operação, é igual a 0,45. Esse é o coeficiente de arrasto da condição de operação. Então, observe quão importante é a teoria. Eu não preciso fazer o ensaio lá na montanha. Eu faço o ensaio no laboratório. Mas eu posso, se eu fizer, aqui eu vou calcular a força de arrasto com base nesse coeficiente de arrasto. Se nós pegarmos o túnel, levarmos lá para 3.500 metros e fizermos a medida da força, eu vou obter o mesmo valor. E isso é a essência, né, a grande utilidade da teoria de similaridade. Ok, pessoal? Bom, então, com esse coeficiente, veja que o coeficiente de arrasto da condição de operação tem que ser também igual à força de arrasto na condição de operação dividido pelo ρ V ao quadrado sobre 2 vezes a área, que é a mesma. Muita atenção, porque se você tivesse feito o teste com um modelo com dimensão reduzida ou ampliada, então a área muda. Você tem que pegar a área do protótipo, quando você vai calcular a força no protótipo. No caso, é a mesma, porque é o próprio que foi ensaiado. Então, daqui nós retiramos, né, que a força de arrasto na condição de operação vai ser igual a ρ V ao quadrado sobre 2, vezes a área e vezes o coeficiente de arrasto. Multipliquei tudo pelo coeficiente de arrasto. Então, vamos fazer essa conta. Força de arrasto igual ρ. Vamos pegar lá o valor. O ρ, 0,863. A velocidade de operação, que é 104,6. Ao quadrado, dividido por 2 vezes 3,6 ao quadrado, e vezes a área, que é, quanto que vale a área? A área, 5,58. Vezes o coeficiente de arrasto, que é 0,45. Fazendo as pontinhas, a força de arrasto para o carro em operação vale Dá 914,72. Newton, 914,7 Newton. Isso. Tá.
tem algo estranho no resultado, porque para a velocidade de 96,6 deu 1.108. Tá. Eu achei estranho porque a força caiu. Por outro lado, observem que quando ele subiu, a massa específica do ar caiu, o ar está mais rarefeito. E a viscosidade? Vamos olhar a viscosidade. A viscosidade, na condição de teste, nós vimos que valia 1,5 vezes 10 a menos 5. E na condição de operação? 1,3. Então, observem que eu achei estranho, né? Porque a gente aumentou a velocidade e a força diminuiu. Certo? Diminuiu a força, olha. Aqui a 96 era 1.108 newtons. Aí na condição de operação, a velocidade é de 106, no entanto, a força caiu. 914,7. Então, observem o erro que a gente iria cometer se a gente extraísse da tabela dimensional diretamente a força. Não é? Observa que ao fazer isto, eu ia fazer uma extrapolação. Eu ia obter um valor naturalmente maior que 1.108. Percebem que não dá para fazer isso? Agora, quando eu fiz a dimensionalização, aí sim, eu apliquei a teoria corretamente. E cheguei a algo surpreendente, né? Que é uma força menor. Eu aumentei a velocidade, a força caiu. Mas nós encontramos possíveis explicações físicas. É que a altitude é de 3.500 metros, onde o ar é mais rarefeito, a massa específica é menor, é mais fácil de deslocar nesse ar, e a viscosidade também é menor. Então, a força caiu. Entenderam? Esse é um exemplo interessante para observar o quão importante é aplicar a teoria corretamente. Tá? Senão a gente erra de forma dramática. Tá aí, então, a força de operação, pessoal. Agora ele pede também a potência. Potência de arrasto é igual à velocidade de operação vezes a força também de operação. Então, a potência igual a 914,7 newtons vezes 106 sobre 3,6 metros por segundo. Deu quanto? Deu 26.932. Ou 2,7 vezes 10 a quarta. Ok. Observe, Newton vezes metro dá joule, joule por segundo dá watts. Watts. Bom, vamos colocar isso numa unidade mais habitual quando se fala de um automóvel, né? Fala de um motor. Então, divide isso por 747. Aí nós vamos achar em HP. O valor dividido por 747 deu 36, aproximadamente. E 36 HPs. Né? Quer dizer, está bem razoável, porque a velocidade de 100 km por hora. Se você estiver gastando lá uma potência total, sei lá, de 40, 50 HPs, 36 é arrasto. O restante são outros fatores, como a interação com o solo, porque quando foi ensaiado no túnel, você mediu só a força de arrasto.
Não tinha força de interação com o solo. Então, se você usar essa potência para se movimentar àquela velocidade, não vai ser o bastante para manter a velocidade constante. A velocidade vai cair até achar um equilíbrio com essa potência. Porque tem o arrasto, tem interação com o solo e pode ter ainda outros fatores, como ganho de altitude. Né? Por isso que ele foi enfático ao dizer, calcule a potência necessária para vencer o arrasto. Ok, pessoal? Resta saber, né, se isso está consistente, conforme o modelo do carro, né, para deslocar a 106 km por hora, está gastando quase 40 HPs. Né? E me parece razoável, não posso garantir para vocês, né, se está realmente correto, porque eu não tenho mais informações. Mas está consistente, pelo menos, qualitativamente está consistente. Gasta 36 HP para vencer o arrasto. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir o arrasto, nós vamos estar realmente economizando em termos de gasto de energia, né, de transformação energética. Tudo vai afetar, né, a geometria do automóvel, a presença dos retrovisores, enfim, a geometria vai afetar a esteira do automóvel, né? Então, tudo isso vai justificar a força de arrasto. Se nós fizermos um experimento mais detalhado, pessoal, só para vocês entenderem melhor, imagine aqui o automóvel. Imagine aí o automóvel. Ele vai deixar aqui uma esteira turbulionar. Né? Então, pelo que nós já vimos, lá do capítulo 4, se nós pegamos aqui um volume que englobe toda a esteira do automóvel, aqui está o volume V, então, a potência do arrasto, que é o que nós calculamos, tem que ser igual à integral sobre o volume da função φ dV. Se nós avaliarmos essa informação completa, qual é o campo de velocidade atrás do automóvel e sobre ele, e avaliamos a função φ, o campo da função φ de xt, ele vai variar de ponto a ponto. Fazemos a integral, vamos obter o total de energia que está sendo convertida em energia térmica. Isso vai dar exatamente a potência de deslocamento, potência de arrasto. Então, se você modifica a geometria de tal forma a minimizar essa esteira, seu arrasto vai cair. Então, observem que o arrasto está diretamente ligado ao estado de agitação que o automóvel deixa o ar, ou a aeronave, ou qualquer outro corpo em movimento. Essa é uma noção importante. Com isso, né, a gente, engenheiros, vai olhar para quê? Eu quero modificar a geometria desse automóvel de tal forma a mudar a esteira que ele deixa. Se eu altero totalmente essa esteira, vai ficar, então, a tensão viscosa sobre o automóvel e o campo de pressão, né? Se eu conseguir eliminar totalmente essa esteira. Tá? Então, isso é um desafio de aerodinâmica. É a gente ter corpos, automóveis, aeronaves, barcos, navios, que apresentem o menor arrasto possível. Isso vai depender muito da esteira que o objeto em deslocamento deixa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ok.
Bom, então vamos buscar um outro exercício. Vou procurar aqui um outro exercício que tenha outro tipo de similaridade. Só um instantinho que eu vou escolher bem aqui para a gente aproveitar o tempo. Nós vamos fazer um agora que tem semelhança em termos de vibração. Tá, vamos fazer o 5,52. O 5,52 diz o seguinte: um fio telefônico de 1 polegada, então, fio telefônico. O diâmetro dele, 2,54 centímetros. Ele está instalado no ar a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Ele tem uma frequência natural. Uma entre as várias que ele pode ter, 12 Hz. 12 Hz. Aí ele pergunta qual é a velocidade do vento
qual é a velocidade do vento em metros por segundo, que fará o fio zunir. O que é zunir? É produzir um assovio. Nessa condição, qual será a força de arrasto média por unidade de comprimento do fio? Força de arrasto média. Ok. Então, pessoal, é um problema que envolve vibração. O fio vai zunir quando ele vibrar na frequência natural. Aí ele vai oscilar de forma muito dramática. Isso em aeronáutica, a gente encontra algo similar na aeronáutica, que é quando acontece o fenômeno de flutter. Né? O que é isso? Olha, se você pega lá o fio que está submetido a um dado escoamento, então tem aqui uma dada velocidade v, vai formar aqui uma esteira, olha. Vai formar uma esteira. E o centro de giro de uma estrutura tubular como esta é caracterizado que no seu centro você tem uma baixa pressão. Uma pressão baixa. Então, quando essa estrutura desloca, ela vai embora, ela cria uma força, um pulso de força sobre o corpo. Então, a cada vez que uma desloca, faz isso com a força. Né? É a força que atua sobre ele. Bom, o que acontece? É que esse fio, se esse carregamento coincide com a frequência natural, isso quer dizer o seguinte: o cilindro submetido à força que essa estrutura tubular vai promover sobre ele, ele vai deslocar. Ele vem para cá. Bom, quando ele desloca, essa estrutura já foi transportada. Então, o carregamento alivia, olha, cai o carregamento. Aí ele retorna. Só que ele tem um efeito de elasticidade. E tem também uma inércia. Então, quando ele retorna, ele não retorna para essa posição. Ele vem para esta posição. Ele desloca um pouquinho para trás. Aí outra estrutura se formou turbilionar. Cria o mesmo pulso, entra nesse pico aqui, olha. Só que ele já deslocou e tem um efeito elástico, então as forças vão se somar. E aí ele vai até lá. Então, observa que tem uma amplificação no movimento dele. Isso na asa de uma aeronave pode provocar acidente. Se a aeronave vibra, se ela está sendo excitada na sua frequência natural, em uma das suas frequências naturais, então pode acontecer esse processo aqui de amplificação. E aí vai ter uma vibração com grande amplitude. Dependendo, então, da frequência de vibração, você vai ouvir ondas sonoras, né? Esse deslocamento dele vai criar no ar ondas sonoras. E são essas ondas que a gente interpreta como um zumbido. Né? Vai zunir. Por quê? Porque ele vibra. Né? Ele vai estar oscilando, vai estar vibrando. E isso acontece quando? Porque se não tivesse essa esteira turbionar, tem o arrasto. Tem o arrasto, mas ele vai deslocar e vai ficar paradinho lá. Não tem vibração. Só vai estar fletido. Mas se coincidir com a frequência natural e você tem a formação dessas estruturas que são instáveis,
elas mudam no tempo, né? Elas são periódicas no tempo, então vai acontecer esse processo físico. Essa é a essência do exercício, né? Então, ele pede para a gente avaliar se eu conheço a frequência natural, conheço o diâmetro, mede-se para determinar qual é a velocidade que vai fazer o fio vibrar na sua frequência natural, e depois qual é a força de arrasto correspondente a essa velocidade. Força de arrasto média que ele pede, porque o fio vai estar oscilando, então a força vai variar no tempo. Bom, pessoal, para resolver o problema, nós precisamos de dados que vêm de algum tipo de modelagem. Ou vem de uma modelagem material, como nós comentamos na aula passada, ou vem de uma modelagem computacional. Ambas permitem a gente levantar os dados necessários para a gente resolver o problema. Aqui no livro ele apresenta um gráfico obtido com experimentos materiais. Então, nós vamos usar aqui a figura 5.2. Figura 5.2, onde nós vamos ter aqui um adimensional, que é o número de Struwel. O número de Struwel é ômega d sobre 2π vezes U. Tá? Então, aqui nós vamos mudar essa nomenclatura aqui, olha. No lugar de V, nós vamos colocar U. E no lugar de Fn, nós vamos colocar o ômega. Ômega N. Observe, então, que essa frequência aqui está em 1 sobre segundo, em radianos por segundo. E nós temos uma relação aqui, ó, de D sobre U. D sobre U tem unidade de... isso aqui é 1 sobre segundo. E D sobre U é segundo. Então, deu um adimensional, que é conhecido número de Struwel. E aí, no eixo horizontal, nós temos outro parâmetro adimensional, que é o número de Reynolds, que é U vezes D vezes Rho sobre Mi, ou o D sobre Mi. E quais são as dimensões? Aqui é 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 e assim por diante. E no Reynolds nós vamos ter 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta e até 10 à sétima. Então, como que o número de Struwel varia com o número de Reynolds para o caso de um cilindro, de um fio? Tá? Porque está aqui, ó. Emissão de estruturas sublionares em um cilindro circular. Tá? Então, essa curva começa aqui, olha, 10 ao quadrado, 0,1. Depois vai até 0,2. 0,2. Vem até 10 à quinta, 10 à quinta. E aí aumenta novamente. Essa é a curva, pessoal, de Struwel versus número de Reynolds. Tem aqui uma faixa de incerteza, que é o espalhamento dos dados. Nós não precisamos nos preocupar. Então, nós vamos usar essa figura para resolver o problema. Bom, ele só deu
o diâmetro e a temperatura. Então, nós temos o diâmetro, temos a propriedade física e deu qual é a frequência. Então, eu não tenho a velocidade. Como eu tenho a frequência, olha, mas eu não tenho a velocidade. Então, eu não consigo calcular nem o Struwel, nem o número de Reynolds para sair com a velocidade. Aí nós vamos ter que suprir essa falta de informação por um processo interativo. Então, nós vamos fazer aqui um processo interativo. Então, nós vamos arbitrar aqui um dado valor do número de Reynolds. E vamos arbitrar um número de Reynolds que esteja nessa faixa, onde o Struwel é uma constante. O processo interativo vai mostrar se a nossa estimativa, se a nossa primeira tentativa, vai ser boa ou não. Então, vamos pegar aqui, ó, 10 a quarta. 10 a quarta. E vamos achar 0,2. Bom, se eu pego, então, o Reynolds D na interação 1 igual a 10 a quarta. Bom, eu retiro, então, daqui a velocidade, porque o Reynolds é UD sobre μ. UD, vamos pegar μ, aí elimina a massa específica. Então, daqui nós tiramos que o U, interação 1, é igual a Reynolds da interação 1 vezes μ sobre D. Então, Reynolds da interação 1 igual o Ni a 20 graus Celsius. Nós já tínhamos usado aqui da solução anterior, né? Porque o ar é o mesmo fluido. Quanto que deu aqui? Vamos ver aqui. Menos 8, não. Eu quero aqui 0, unir 1,5 vezes 10 a menos 5. Então, vai dar Reynolds, que é 10 a quarta, vezes o Ni, 1,5 vezes 10 a menos 5, dividido pelo diâmetro, que é 2,54 centímetros, vezes 10 a menos 2, para dar em metro. Desculpa, aqui está atrapalhado. Reynolds é 10 a quarta, e daqui nós vamos retirar que U é igual a 10 a quarta vezes 1,5 vezes 10 a menos 5, dividido por 2,54 vezes 10 a menos 2. Quanto que deu, então? O U da interação 1. Deu 5,9. 5,9 metro por segundo. 5,9 metro por segundo. Ok. Agora, eu tenho, para essa estimativa de Reynolds, eu encontrei o Struwel de 0,2. Tá? Então, para Reynolds D da interação 1,
igual a 10 à quarta, nós temos Struwel da interação 1 igual a 0,2. Mas o Struwel é ômega D dividido por 2π vezes U. Portanto, o ômega é 0,2 vezes 2π vezes U, 5,9, dividido por D, 2,54, vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2. Deu 291,9. Radianos por segundo, né? Ele disse que a frequência é 12 Hz. Eu tenho, então, que, para comparar, eu tenho que converter em Hz, tá certo? Que ali dá radianos por segundo. Então, aqui, pessoal, vamos colocar outra letra para não confundir Hertz com radianos por segundo. Vamos colocar aqui FM. Então, ômega. Faça a conversão, então, de ômega 1 para F1, frequência 1 do fio. F1. Para converter, eu tenho que multiplicar por 2π e dividir por 60, certo? Quanto que deu? Professor, pode voltar lá em cima? Eu não vi o valor da frequência. 12 vezes 2π dividido por 60. Não, nós temos que converter essa aqui, ó. Nós temos que converter o ômega 1 em frequência. 291,9 radiano por segundo vezes basta fazer 1 sobre 2π, né? 2π radianos. Porque já está em segundo, radianos por segundo. Então, 291,9 dividido por 2π. Deu 46,46. 46,5 Hz. Bom, então, pessoal, não fechou, tá? Porque foi dito que a frequência natural é em 12. E eu sei que ele vai estar vibrando nessa frequência porque ele diz para avaliar esses dados quando ele vai estar zunindo, ou seja, vai estar vibrando na frequência natural. Então, observem que nós vamos ter que diminuir o valor do número de Reynolds para buscar reduzir a frequência, tá? Então, nós vamos fazer o Reynolds da interação 2. Vamos escrever desse lado aqui. Reynolds de 2 igual 10 à terceira. 10 à terceira. Então, isso vai nos fornecer, vamos refazer as contas. Aqui, qual vai ser o meu U2? U2 igual a quanto? Vai mudar só isso aqui. 10 à terceira vezes 1,5 dividido por 2,54. Dá 0,59. 0,59
metro por segundo. Ok. Bom, com essa velocidade, então, nós vamos... Vejam que 10 à terceira, o número do Struan não mudou, continuou 0,2. Se eu tivesse caído aqui, ó, 10 ao quadrado, aí ia cair para 0,15. Mas nesse patamar não mudou. Vamos ver se a gente fica no patamar. Então, com o 2,059 e com esse reino aqui, olha, que eu obtive um Stru ao 2, igual 0,2. E eu já tenho agora a velocidade. Então, nós vamos obter o ômega 2. Ômega 2 vai ser quanto? 0,2 vezes 2π vezes 0,59. Então, isso aqui vai mudar, né? 0,59 sobre 2,54. Vai cair, então, para 29,2. Isso. Então, aqui obtemos 29,2 radianos por segundo, que nos fornece uma F2 de, divide por 2π, 4,65. Todos os 4, valores ficaram divididos por 10. exato, 4,65 Hz. Então, essa é a F2. Então, percebam que agora, quando a gente compara com a frequência de 12, então caiu muito. Nós vamos ter que pegar um valor intermediário. Pega, eu já localizei o intervalo. Está entre 10 para o reino entre 10 à terceira e 10 à quarta. Agora é refinar, porque se vocês pegarem esse ponto e ainda estiver muito pequeno, aí eu tenho que deslocar esse ponto para cá. Aí, num trabalho com mais tempo, mais elaborado, a gente pode agora usar o chamado método da secante, para obter o valor mais preciso e mais rápido. Né? Porque fazer as interações aqui na mão, a gente vai chegar à convergência. Porém, vai gastar mais tempo. Ok? Então, aqui nós vamos prosseguir, né, com as contas, né, fazendo agora o Reynolds de interação 3. E aí, vamos avaliar quem é a frequência F3 em Hertz. Né? Vamos fazer até um Reynolds N. Fn, de tal forma que o erro, a diferença entre Fn e a frequência natural fornecida, né, que essa diferença atenda um critério de convergência menor do que um dado epsilon. Ok, pessoal? Então, observem que a gente está aí também usando teoria de similaridade. Por quê? Esse gráfico que foi levantado aqui, pessoal, ó, o gráfico que eu coloquei no quadro, o que está escrito aqui na legenda dele? Emissão de estruturas turbulionares em um cilindro circular. Só isso que ele disse. Em um cilindro circular. Ele não falou qual é o fluido. Ele não falou qual é o diâmetro do cilindro. Qual é a pressão. Né? Não temos nada disso. O que ele forneceu foi o gráfico já adimensional. Então, o que nós estamos fazendo ao usar esse gráfico? Uma similaridade acústica. Porque eu pego o número de Reynolds da minha aplicação, que é o fio lá no ar, fio de uma rede elétrica, por exemplo, e estou usando esse gráfico que foi obtido no túnel de vento. E eu não tenho mais os dados, e o autor não se preocupou em fornecer qual era o fluido, se realmente foi no túnel de vento ou se foi num túnel hidrodinâmico, qual é o diâmetro, ele nem se preocupa mais em fornecer isso.
porque está adimensionalizado. Agora, eu posso usar esse gráfico para qualquer problema, desde que a gente tenha similaridade dinâmica. É quando eu trago um dado no valor do número de Reynolds, no nosso problema, e similaridade acústica. É quando eu retiro daqui um dado Struwel para o meu problema, que é um problema diferente do que foi ensaiado no túnel. Diferente até um certo ponto, porque o fio é um cilindro. Por isso eu estou usando um gráfico que foi obtido ensaiando um cilindro no túnel de vento. Ok? Então, essa é a ideia da teoria de similaridade. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês terminar de fazer o exercício. E vocês vão fazer até atender uma dada tolerância. O que vai determinar essa tolerância? É a aplicação. Você não pode ter um erro superior àquilo que é estipulado, né, para uma dada aplicação. Senão, se você estivesse fazendo esse cálculo, por exemplo, para um problema de flutter na asa de uma aeronave, você pode ter problemas do tipo, a asa pode explodir simplesmente, se ela entrar em flutter. Recentemente, não muito mais recente, mas nos anos anteriores, nós desenvolvemos aqui um projeto para a Bayer, onde a gente projetou um sistema de arrefecimento da carga de milho. E eram 3 ventiladores grandes que ficavam ancorados numa capela, uma capela feita em treliças de metalon, que é leve, e foi preciso a gente checar as frequências naturais da capela com a frequência de operação dos ventiladores. Porque se a capela vibrar na frequência, se uma das frequências naturais da capela fosse igual à frequência do ventilador, aí entraria em ressonância, que é o que está acontecendo aqui no fio. Quando ele assovia, é fenômeno de ressonância. Então, nas primeiras simulações, nós chegamos à conclusão que tinha frequência natural, nós determinamos, na verdade, uma dezena de frequências naturais da capela. E uma delas estava próxima da frequência do ventilador, que é a rotação, com quantas RPM o ventilador opera. E aí foi preciso modificar a geometria da capela, acrescentando mais alguns trechos de metalon, até retirar a frequência natural que estava coincidindo com a frequência de rotação do ventilador. Então, isso é cálculo de engenharia. O resultado é que, quando nós montamos lá sobre o caminhão, a capela, colocamos para girar os ventiladores, né? Visivelmente não tinha nenhuma vibração. Os ventiladores estavam vibrando, mas essa vibração injetada pelos ventiladores não casava com a frequência natural da capela. Então, não tinha coincidência, não tinha excitação nessa frequência. A frequência de excitação era amortecida, né? Fazendo com que ela ficasse em repouso, sem nenhum problema de rompimento de cabos, enfim. Problemas que a vibração traz, né, de uma forma geral. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tá bom. Bom, então veja o seguinte. Nessa terça-feira que passou, era uma terça-feira de reposição de aulas da quinta, que foi feriado. Então, eu deveria ter dado aula para vocês na terça. Porém, nós já tivemos 3 aulas extras que repõem esses feriados que estão acontecendo na quinta-feira. Se for preciso, a gente vai dar mais aulas extras, né? Porque eu prefiro, na aula de tira-dúvida, fazer fora do horário. Então, a aula de terça já foi reposta. Por isso que eu não convidei vocês a assistir a aula na terça-feira, em reposição à quinta, que foi feriado.
Essa quinta de amanhã, só para confirmar, que data é? Amanhã é que dia? Amanhã é 27. Tá. Eu acho que vai ter um outro feriado aí, que é o dia de Corpus Christi, né? É um feriado. Então, não sei se é amanhã, eu tenho que olhar no calendário. É dia 3, professor. 3 do É dia 6. 3, né? 3/6, Isso. Corpus Christi. Vai ser feriado. Te perguntar, você já definiu uma data para a próxima prova? Sim, está lá no programa, nós vamos manter a princípio a data que está lá. Então, nós vamos conseguir cumprir o programa do curso, né, dentro do prazo, para que vocês possam preparar para a próxima prova. Mas já comecem a estudar o capítulo 5. Tranquilo, E então. também, Obrigado. e também o final do capítulo 4, tá? Amanhã, nós já vamos, então, começar o capítulo 7, que é para a gente encerrar toda a parte de exposição teórica. Depois de fazer mais alguns exercícios para a gente realmente colocar vocês em condição de fazer o quarto exame, tá bom? Então, amanhã nós temos aula normal, aula sobre o capítulo 7, que é a parte de escoamentos externos, em corpos, em movimento. Aí nós vamos ver com um pouco mais de detalhe os conceitos de arrasto, conceito de sustentação, baseado na teoria de camada limite. Então, nós vamos começar por estudar camada limite. Aí nós vamos ver conceitos de o que é camada limite, né? O que é uma camada limite laminar, turbulenta, o que é transição entre os dois regimes, o que é o descolamento e como que a gente controla, né, o descolamento e também a transição. Então, isso é o que nós vamos ver no capítulo 7, e, em consequência, as aplicações que estão relacionadas à camada limite, que é efeito de arrasto e assim por diante. Nós vamos ver, inclusive, quão é importante, quando a gente projeta uma aeronave, que isso aqui não aconteça. Ó. Isso aqui nós vamos ver com base no capítulo 7, que essa esteira se forma porque a camada limite descola nesse ponto. Então, acontece um descolamento. Numa aeronave não pode ter descolamento. Tá? Se tiver descolamento, você perde a sustentação. Então, nós vamos ver isso também no capítulo 7. Então, é muito importante, né, a noção, o conceito de camada limite, que é o que vai ser abordado. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar a aula de hoje. Antes disso, eu vou passar a lista de exercícios para vocês, nesse capítulo 5. Então, vamos à lista sugerida. Então, lista. Capítulo 5. Eu vou pedir para vocês olhar o 5.4, nós já fizemos, o 5.5. Bom, revejam. Antes disso, 5.1 e o 5.2. 5.2, depois o 5.6. 5.6. 5.15. 5.15. Depois nós vamos ver 52. 55, 56. 56, 59. 60.
59. Cinco 76. E é isso, tá? Para esse capítulo. Do capítulo 4, eu acho que eu não passei a lista complementar. Vou passar para vocês. Lista de exercícios. Capítulo 5. E vou passar aqui. Porque nós já avaliamos parte desse capítulo no exame 3. Né? Então, vocês vão trabalhar o que se refere à função corrente. 4.13. Quatro ponto 25. Quatro 49. É isso, pessoal. Só o conceito de função corrente do capítulo 4 que ficou faltando um dia agora avaliar. Bom, então, por hoje é isso. Aí amanhã a gente retoma já com matéria nova, tudo bem? Bom almoço para vocês e até amanhã.